Hallihallo! Ja, hier bin ich, die Tati. Aqui estou eu, Tati, Tatiana Quadrado, professora pedagoga do Bamberg Institute, para mais uma aula de alemão com jogos. Pois é, uma aula da nossa plataforma Alemão com Jogos e Diversão. E nessa aula eu te explico tudo em alemão que você precisa saber para jogar esse jogo aqui, tá? Supermarktspiel, o jogo do mercado. Pois é, esse jogo você pode encomendar com a Adriana. Ela é a nossa parceira que confecciona os jogos exclusivos do Bamberg Institute. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato para você conversar diretamente com a Adriana e combinar sua encomenda. Esse jogo, ele te ensina, além dos diversos itens do mercado, a como montar a sua lista de compras, a como pagar, a como pedir e até como cozinhar. Com ele, a gente também pode treinar o nominativo, o acusativo, o dativo, plural, artigos e se divertir, brincar, como na vida real. Also, dann los! Vamos à aula! Já vou te mostrar aqui os slides. Ja, so, das ist der Ablaufplan. Esse é o nosso plano de aula. As nossas aulas sempre funcionam assim. Primeiro, você aprende alemão. Du lernst Deutsch. Eu te explico a gramática, o conteúdo, os motivos, a pronúncia. Dann Nummer 2. A segunda parte, você fala alemão, memoriza, treina. Und dann Nummer 3. Dann kannst du spielen. Aí sim você pode brincar. Você já teve todo esse conteúdo para saber como colocar em prática. E é essa hora, na prática, onde o nosso cérebro mais registra a informação, porque ele vai entender como uma informação útil. Ele tem ali um objetivo para cumprir, que é essa brincadeira, no caso de hoje, a do mercado. Ok? So, dann los! Teil Nummer 1. Du lernst Deutsch. Você aprende alemão. Já, bom, primeiro, relembrando para quem já conhece e contando para quem ainda não conhece, em alemão nós temos 3 artigos. Em português a gente tem o feminino e o masculino. O chapéu, a casa. Ok, em alemão a gente tem 3. Masculino, feminino e neutro. Der seria o masculino, die o feminino e o neutro nós não temos em português, ok? Mas nós temos um artigo único para o plural em alemão, que é o die. Por exemplo, der Apfel. Em alemão é o maçã. Não dá para a gente colocar tudo que é feminino em português, passar para o alemão. A maçã, die, não dá, é der. A gente sempre precisa conhecer as palavras com o artigo em alemão. Então, der Apfel, o plural vai ficar die Äpfel, die Äpfel. Die Banane, die Bananen. Aqui fica igual die, entre aspas, que é o die plural, a gente sabe por causa desse N aqui. E das Ei, o ovo, banana mesmo, die Eier. Die Eier. Então, o que era das virou die. O que era die virou die plural. E o que era der vira die plural também. Então, der, die, das, tudo no plural fica die. Mas espera aí, Tati, eu tô vendo aqui, olha, que plural estranho. Pois é, em alemão a gente tem 10 formas, pelo menos, de fazer o plural. Essa é uma outra aula, né? Tem também brincadeiras, jogos sobre o plural em alemão, a construção do plural. Mas aqui o que eu quero deixar claro é essa construção dos artigos, como que a gente muda. Então, tudo que é der vai virar die, tudo que é die vira die plural e tudo que é das vira die também. Esses que eu acabei de falar, die bestimmte Artikel, eles são os artigos definidos, né? Eu falo o maçã, a banana, o ovo, né? Então, ele é o definido. A gente também tem indefinido em alemão. Por exemplo, ein Apfel, uma maçã. Eine Banane, uma banana. Ein Ei, ovo. Eles são de unbestimmte Artikel, os artigos indefinidos. Então, definido, o, a. Indefinido, ein, eine, né? Em português, uma. Em alemão,
claro, tem o neutro também, ein. E aqui, curiosidade, não tem uns em alemão, que na verdade uns é uma contração de alguns. Porque se a gente pensar, um é um, né? Se é dois é plural, né? Se é três, quatro é mais do que um. Um é sempre um. Então a gente usa a contração de alguns. Existe sim a palavra alguns em alemão, né? Mas essa também é uma outra aula. Então aqui a gente fala ein Apfel, Äpfel. Eine Banane, Bananen. Não usamos aqui o artigo indefinido. Ein Ei, Eier. Der, ein. Die, eine. Das, ein, die und nichts. Ali não tem artigo indefinido no plural. Ok. Por que eu estou explicando agora sim? Esse é o nominativo. Nominativo não tem em português dessa forma na nossa gramática, mas é quando a gente fala sobre a palavra. Eu não estou aqui nessa explicação. Então, eu estou falando, por exemplo, quanto custa a maçã, quanto custa uma maçã. Então, é der Apfel, ela é o sujeito. Eu não estou falando eu quero a maçã, ele vai comprar uma maçã. Eu só estou falando da maçã. Isso é um nominativo, eu só estou falando do nome, do substantivo, no caso aqui, né? Das vezes, nominativo. Então, aqui, por exemplo, se eu pergunto die Banane, se eu respondo, né, aqui, die Banane kostet 20 Euro. A banana, eine Banane, uma banana, custa 20 euros. Eu pus um exemplo aqui, tá? Não é tão caro assim, não. Na Alemanha. Die Banane kostet 1 Euro. Né? Só para mostrar aqui que quem que custa é a banana, é o nominativo, né? Não tem nenhum outro sujeito a não ser a banana. Ou então, hier ist das Ei, hier ist ein Ei, aqui está o ovo, aqui está um ovo. Só ele que está ali, né? Ele é o sujeito. Wo sind die Bananen? Onde estão as bananas? Wo sind Bananen? Né? Aqui onde estão só as bananas, que são sujeitos aqui. Então, o sujeito, né, da frase plural. Então, esse é o nominativo. Quando a gente for perguntar, então, no jogo do mercado, onde estão as bananas, para responder, hier ist das Ei. Ou então, quanto custa, was kostet? Tal item kostet tantos Euro, ok? Já. Então, vou deixar aqui uma linha do nominativo guardadinha aqui, porque a gente vai aprender agora um pouquinho sobre o acusativo. Então, vou deixar a segunda linha do acusativo. O que é o acusativo? É quando o TA, o artigo TA, o ein, o masculino, ele declina. Ele fica den e einen. E a gente usa isso daqui para a gente falar que eu quero. Nesse jogo do mercado, eu quero o quê? Então, o que era sujeito aqui? A banana é o sujeito, o ovo é o sujeito, a maçã, ou maçã, é o sujeito. Agora, não mais. Agora, no acusativo, esse masculino, o maçã, vai virar maçã, vai virar maçã, porque eu sou o sujeito. Então, antes eu falava, né? Quanto custa maçã, maçã, né? Der Apfel, ein Apfel. Agora, eu vou dizer aqui de outra forma. Eu vou dizer wo finde ich? Olha eu aqui. Eu sou o sujeito. Então, onde eu acho o quê? O maçã, não. Onde eu acho maçã. Maçã. Esse é o acusativo. O alemão fala assim de verdade. Todo dia fala mesmo. Tem dialetos com variações, mas o Hochdeutsch, ja. Wo finde ich den Apfel? Wo finde ich einen Apfel? Só muda esse, o resto fica tudo igual. Ich kaufe die Banane, ich kaufe eine Banane, ich möchte das Eis, ein Eis, ich nehme die Banane, ich nehme Bananen, ok? Tô falando aqui mais rápido, kein Problem, porque depois vai ter a Teil 2, lembra? Parte número 2, onde você vai falar também comigo isso daqui de uma forma mais tranquila. O importante aqui é você saber que no nominativo, o sujeito é a maçã, a banana, o ovo ou as bananas, nesse caso da explicação. E se você é o sujeito, é você aqui que é o sujeito, você
Eu vou desenhar até aqui uma pessoinha aqui. Não só você, né? Pode ser ele, ela, tu, nós, vós, eles, né? Se tiver aqui um outro sujeito, só para ajudar aqui a lembrar. Das ist ein Mensch, uma pessoinha aqui. Ok. Então aqui, ó, sujeito no acusativo. E aí fica o objeto direto, a maçã. Né? Então, eu quero uma maçã. Só que em alemão a gente tem que falar eu quero uma. Não, a gente tem que falar uma, né? Unon maçã, que é masculino. A gente não tem isso nem de longe em português. É uma forma de falar em alemão. Então, quando a gente estiver no mercado, a gente vai treinar dessa forma. Der Apfel kostet 1 euro. A maçã custa 1 euro, mas eu quero uma maçã. Ich möchte einen Apfel. Eu quero a maçã. Ich möchte den Apfel. O resto fica igual, ok? Esse é o nominativo. Então, é nessa hora que a gente treina o nominativo no jogo, quanto custa, né, uma forma, ou onde está o item. E quando você quer, você vai pedir para o vendedor, você vai usar o acusativo, ok? Ja, so. Agora aqui dative. Vou até mudar aqui meu cursor de volta para explicar aqui o dative. Esse daqui, o último. O último é quando a gente vai cozinhar. A gente vai usar aquele item para fazer alguma coisa. Então, eu vou usar uma preposição. Eu vou dizer com a maçã eu faço uma torta. E aqui muda. Aqui muda todos. Der Apfel vira dem, com dem, mit dem Apfel. Em português, para você ter ideia de como a gente não tem isso, em português seria assim, com maçã, eu cozinho tal coisa. Com o maçã, cozinho eu alguma coisa. O die, ele vira der. Então aqui, mit der Banane. Mit einer Banane. O das fica igual, fica igualzinho aqui o der. Então aqui, tudo que for das ou que for der fica dem ou einen. Tá? Mit dem Ei com ovo, eu cozinho alguma coisa. Ou mit einem Ei, né? Eu vou cozinhar alguma outra coisa. E o plural muda também, ele fica den. Also mit den Bananen, vou fazer uma super torta, ok? A gente vai usar a preposição mit, nesse caso do jogo, né? A gente vai usar mit dem Apfel, com maçã, backe ich eine Torte. Eu asso uma torta. Mit einem Apfel, com uma maçã, backe ich eine Torte. Backen é o verbo assar. Eu asso uma torta, né? Asso eu uma torta, fica em alemão. Então, você pode escolher na hora de falar, né? Você pode brincar mit dem Apfel, com a maçã, né? Eu vou fazer alguma coisa. Ou com uma maçã, mit einem Apfel, com uma maçã. Então, essa preposição a gente vai trocar. Se for a banane, que é die, né? Ali é o caso masculino, der Apfel vira dem. A banana, die, vira der. Mit der Banane mache ich eine Obstsalat. Faço eu uma salada de frutas. Ou mit einer Banane. Com uma banana, faço eu uma salada de frutas. Mit dem Ei, com ovo, com ovo. Mit dem Ei koche ich heute. Cozinho eu hoje. Mit einem Ei, com ovo, cozinho eu hoje. Vai ser o caso da brincadeira, você pode escolher. Ou mit den Bananen backe ich einen Kuchen. Eu vou fazer um Kuchen, um bolo. Aqui eu marcou vermelhinho, mas por causa do português, tá? Kuchen, tá escrito certinho aqui, que é bolo. So, mit den Bananen. Mit Bananen backe ich einen Kuchen. Se eu quiser falar com umas bananas, eu não falo o artigo. Então, mit Bananen backe ich einen Kuchen. Diferença aqui, Kuchen geralmente é aquele bolo mais sequinho, aspecto cultural agora, que a gente toma com café, né? E aquele bolo cheio de recheio, geralmente a gente diz Torte, eles falam Torte na Alemanha, como por exemplo uma torta de maçã com recheio, camada, cobertura, ok? Então a nossa tabelinha fica dessa forma.
Eu acho que é até interessante você tirar um print da tela, nominativo, acusativo e dativo, para sempre que olhar no jogo, saber como usar. Deixar ali no cantinho, ou anotar no papel, né? Não precisa ser um print da tela, pode anotar, deixar ali anotado num cantinho para poder jogar. Mas agora, du sprichst Deutsch, Teil 2. Agora sim, você vai falar para memorizar um pouquinho. E a nossa Gedächtnistechnik de hoje, a nossa técnica de memorização, é Wiederholung und Vergleich, que significa repetição e comparação. Vou mostrar. So, dann. Então, aqui a gente vai treinar por artigos, né? Então, aqui a gente vai usar der, no caso Apfel, mas coloquei os 3 pontinhos, você pode usar todos os itens que tem com masculino do mercado. Eles vão funcionar da mesma forma. Então, tudo que for com der, masculino, você vai usar dessa forma no nominativo. Por exemplo, wo ist der Apfel? No acusativo, que troca para o den. Ich möchte den Apfel. A gente vai treinar também aqui, né, o definido e indefinido. E dativo, mit dem Apfel koche ich, mit einem Apfel koche ich, ok? A gente treina aqui com esses exemplos, mas lembre que vale para todos os itens que forem masculinos, femininos, neutros. E todos, se você quiser também usar no plural, ok? So, dann, ich spreche, du wiederholst. Eu vou falar, você repete e já vai assimilando as diferenças aqui, fazendo as comparações. Gut? So, dann los, vamos lá. Wo ist der Apfel? Sehr gut. Wo ist ein Apfel? Sehr gut. Akkusativ. Ich, ne, lembra que tem o ich? Ich möchte den Apfel. Sehr gut. Ich möchte einen Apfel. Deu para falar? Ich möchte einen Apfel. Sehr gut. E agora aqui a gente fecha os lábios. Dem, einen. Ok? Mit dem Apfel koche ich. Koche ich heute. Eu cozinho hoje, ok? Mais uma vez, então, aqui com o einem. Mit einem Apfel koche ich heute. Sehr gut. Die. Die. Was kostet die Banane? Ou uma banana. Was kostet eine Banane? Sehr gut. Akkusativ, nesse caso não muda nada. Ich möchte die Banane. Sehr gut. Ou eu quero uma banana, no caso do feminino, não muda, só muda o masculino. Ich möchte eine Banane. Genau, agora dativ, com a banana, né, muda tudo, fica o die vira der. Mit der Banane koche ich heute. Sehr gut. E com uma banana. Mit einer Banane koche ich heute. Sehr gut. Das. Das. Hier ist das Ei. Aqui está o ovo e aqui está um ovo. Hier ist ein Ei. Sehr gut. Acusativo no caso do neutro também não muda nada. No acusativo só muda o masculino. Ich nehme, quer dizer eu quero, eu vou levar. Né? A gente fala em português, eu vou levar o ovo. Ok? Ich nehme das Ei. Eu vou levar um ovo. Ich nehme ein Ei. Sehr gut. Dativ, muda tudo. O der, o das e o der. Nós dois, mas no das também vira dem. A gente fecha os lábios. Ou einem, ok? So, mit dem Ei koche ich heute. Sehr gut. Und mit einem Ei koche ich heute. Sehr gut.
Plural. Also, die, lembrando que aqui não tem o uns, né? Mas a gente também diz em português, né? A gente também fala, vou até colocar aqui no cursor, ó. A gente também fala em português, as bananas são caras, ou a gente fala só bananas são caras, né? Então vamos repetir primeiro aqui com die. Die Bananen sind teuer. Lembra que eu coloquei 20 euros lá em cima? Já deixo bem clara aqui essa frase. Die Bananen sind teuer, mas não é tão caro, tá? Ok, só para ilustrar bem. Good. Então, as bananas são caras, ou então a gente pode falar também em português, bananas. Bananas são caras, em geral, ok? Então, Bananen sind teuer. Sehr gut. Acusativo não muda nada no plural também, então fica Ich finde die Bananen teuer. Sehr gut. Ou eu acho bananas caro. Ok. Também a gente diz assim. Ich finde Bananen teuer. Sehr gut. Agora no plural, o die vira den, né, no dativo. Então, mit den Bananen koche ich heute. Sehr gut. Ou com bananas cozinho eu hoje. Aqui a frase fica diferente, né? Mas tem uma aula só sobre isso também. Ja. Dann mit Bananen backe ich heute. Ja, backen. Backen é de assar, né? Eu vou assar alguma coisa hoje. Ja, sehr gut. Dann jetzt Teil Nummer 3. Du spielst auf Deutsch. Você brinca, você joga auf Deutsch em alemão. Já, e agora como você já conheceu como usar o alemão, eu vou mostrar para você o jogo completo em detalhes. Cada momento, cada hora que você pode usar o que e como. Ja, esse é o nosso jogo do supermercado, unser Supermarkt. E a gente tem aqui várias Abteilungen, olha só, esse é de higiene. Aqui a gente tem Obst, que são as frutas, Gemüse, que são as verduras e legumes, Getränke, que são as bebidas, Lebensmittel, uma variedade bem grande de doces e salgados dos alimentos. Nosso Einkaufswagen, o carrinho de compras, tem uma lista de compras também, onde a criança pode escrever com canetinha comum mesmo, depois dá para apagar. Ela pode lembrar a palavra e depois conferir na lista, né? Tem ali todos os nomes em alemão com os artigos também. Ou no começo copiar. E aí tem os preços. A gente pode deixar os preços escritos, já preparados, ou a própria criança. E aí ela olhando os preços, vai anotando na lista de compras, pega os itens, põe no carrinho também. Tem as notas de euro para a criança fazer o cálculo e ver qual que ela vai precisar, quantas notas. As moedas também tem algumas, para ela poder fazer a soma e escolher qual nota e qual moeda que ela vai usar. Bom, aqui a gente tem os preços. Dá para colocar os preços antes e aí na lista de compras, com uma canetinha comum mesmo, a gente pode escrever os itens. A criança pode lembrar de cabeça, né, se já estiver mais adiantada, ou olhar na lista. Então aqui a gente tem die, der, das, diversas palavras com diversos artigos também. Aí a gente pode usar ou o definido, que é o die, ou o indefinido, que é o eine, que a gente tem aqui os artigos, né? Então pode ser o sabonete, que é a sabonete em alemão, o suco, ou um suco, um sabonete, um pão. E dá pra gente usar também o plural, trabalhar o plural com as crianças. Por exemplo, 2 pães, ein Brot, 2 Brote. E aí ela pode passear no mercado, escrever os preços. Tem ali, por exemplo, o suco, 2,50 €, 2,50 €.
Ela vai escrevendo também. Os preços dependem do nível da criança, claro, né? A gente coloca um preço, um valor, pode ser tudo 1 euro, né? Por exemplo, aqui. E no plural também, se a criança estiver mais avançada, dá para fazer 1 euro se a gente precisa de 6 ovos. 6 Euro, 6 euros. 2 Bonbons, trabalhando o plural também, né? Por exemplo, 50 centavos, se ela estiver mais adiantada para dar 1 euro. Mas o importante aqui são as palavras, que a gente tem 10 formas, pelo menos, de fazer plural em alemão. E aqui também é um ótimo lugar para treinar esse plural. Só, usando então aqui, eine Seife. Boas compras. Die Seife kostet 1 Euro. Aí a gente usa o nominativo, ele custa 1 euro. Mas eu quero Seife, ich möchte eine Seife, ele fica no acusativo. E esse, o artigo masculino, ele muda. Então aqui é uma ótima forma de treinar o acusativo. Ein Saft kostet 2,50 Euro. Ele custa 2,50 euros. Mas eu quero é o acusativo. Ich möchte einen Saft. Ich möchte den Saft. O artigo tem ali uma pequena mudança. Ein Saft kostet, nominativo. Ich möchte einen Saft. Então ele muda um pouquinho. Essa é a hora que dá para a criança trabalhar e treinar mesmo, né, no dia a dia o acusativo, com essa mudança desse artigo masculino aqui, quando ele quer alguma coisa. Quando ele custa, nominativo, quando a gente quer, no acusativo, ok? E aí coloca um item no carrinho, mesma coisa com os artigos das, que é o neutro, ou os outros artigos também no plural, eles não mudam no acusativo. Por exemplo, das Brot, ich möchte das Brot. Ein Brot, ich möchte ein Brot. E aí coloca no nosso Einkaufswagen. Então essa daqui dá para eles brincarem e treinar também com o das, os artigos do plural também, e usar o acusativo e o nominativo realmente na brincadeira, na prática, como se estivesse numa situação real. E o carrinho completo, lista de compra com os preços, a criança pode passar para fazer a soma, né? Do jeito que a criança é acostumada a fazer, dependendo do nível da criança. Já dá para trabalhar também aqui as notas, os valores e as somas. Como aqui no exemplo, 12 euros. Então, tem o total, 12 Euro, e aí a criança pode procurar quais notas ela usaria. Colocar o número, por exemplo, 2 notas de 5 euros eu preciso, ou então uma nota de 10, pode colocar uma nota, 2 notas, ou fazer um X. E em cima, 10 Euro eu vou precisar, ela já conhece as notas, já conhece algumas moedas, e uma moedinha de 2 euros, né? Já dá para ver o visual, como que elas são, e trabalhar um pouquinho essa parte também. Mas o dativo, Blumi e Fluffy foram para casa agora, chegaram em casa, e eles vão usar no dativo, eles vão cozinhar com, por exemplo, com os ovos, mit dem Ei, com o ovo, ou mit den Eier, é o dativo, kocht Blumi. Ou o Pflücki, ele vai usar aqui o sandwich, então mit dem Brot. Mit dem Brot, troca o artigo para o dativo, ele faz um sanduíche com o pão. Mit der Seife, que é die Seife no nominativo, mit der Seife, com o sabonete, lava as mãos. Mit dem Saft, por exemplo, com o suco, eles podem fazer várias coisas com o bombom, usando o dativo também, como se fosse uma situação real. Also, viel Spaß! Ótima diversão na sua brincadeira! Tschüss, bis dann, auf Wiedersehen!